Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar a conversão entre unidades de velocidade. É claro que a gente não vai estudar a conversão entre todas as unidades de velocidade, apenas as conversões entre as duas unidades mais importantes, que são quilômetro por hora, é uma unidade de velocidade, e metros por segundo é outra unidade de velocidade. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então, é essa regrinha que a gente vai usar para a conversão entre essas unidades de velocidade. Lembrando que metros por segundo é a unidade de velocidade no sistema internacional. No SI, Sistema Internacional, a gente usa para velocidade a unidade metros por segundo. Porém, quilômetro por hora também é muito utilizado. Então, é importante saber fazer a conversão de um em outro, de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. E aqui uma questão: transforme essas unidades de velocidade. Para fazer a transformação, vamos usar a nossa regrinha de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então, aqui nós temos 108 quilômetros por hora, queremos transformar em metros por segundo. Estamos em quilômetro por hora e queremos ir para metro por segundo. Divide por 3,6. Então, a gente vai pegar esse 108 e vamos dividir por 3,6. Então, como é que divide utilizando números decimais? Então, aqui a gente vai tirar a vírgula e coloca um zero do outro lado. Então, fica 1080 dividido por 36. 108 dividido por 36, continha divisão. Dá 6, vai dar 3. 3 vezes 6, 18, vai a 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Se diminuir, dá 0. E esse 0 aqui que sobrou, coloca aqui. Então, pessoal, 108 quilômetros por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Na letra B, a gente tem 25 metros por segundo. Queremos transformar em quilômetros por hora. A gente está aqui em metros por segundo. Queremos transformar em quilômetro por hora. Então, pessoal, de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar. Então, a gente pega o 25 e multiplica por 3,6. 6 vezes 5, 30, vai a 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. E agora, 3 vezes 5, 15, vai a 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Se a gente somar, dá 0, 5 mais 5, 10, vai a 1. 1 mais 1, 2, mais 7, 9. Depois da vírgula, a gente tem um número. Então, na resposta, a gente vai pular uma casa e colocar uma vírgula. 90,0 é a mesma coisa que 90. Isso quer dizer que 25 metros por segundo
é a mesma coisa que 90 quilômetros por hora. E na letra C a gente tem 72 quilômetros por hora, tem quantos metros por segundo? Então, nós estamos em quilômetro por hora, queremos ir para metros por segundo. Então, pessoal, aqui vai dividir por 3,6. Então, esse 72 a gente vai dividir por 3,6. Como é que divide um número com decimal? Tira a vírgula e põe um zero do outro lado. 72 dividido por 36 dá 2. 2 vezes 6, 12 vai a 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Se diminuir isso fica 0. E esse 0 que sobrou, coloca aqui no quociente. 72 dividido por 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E na letra D, 40 metros por segundo tem quantos quilômetros por hora? Estamos em metros por segundo, queremos ir para quilômetros por hora. Então, vamos multiplicar. Então, 40 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Se somar, nós temos 0, 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. E aqui é 1. Depois da vírgula, nós temos um número. Então, na resposta, você pula uma casa e coloca uma vírgula. 144,0 é a mesma coisa que 144. Então, pessoal, 40 metros por segundo é a mesma coisa que 144 quilômetros por hora. Esse foi o exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. Um automóvel percorre 80 quilômetros em 40 minutos. Calcule sua velocidade escalar média em quilômetros por hora. Então, na última aula, nós aprendemos que a velocidade escalar média é dada por ΔS dividido por ΔT. Nesse caso, quem vai ser o ΔS? Então, vamos ler de novo. Um automóvel percorre 80 quilômetros. 80 quilômetros é o nosso ΔS. Então, ΔS é 80 quilômetros. Em 40 minutos. 40 minutos é o nosso ΔT. Ele quer que a gente calcule a velocidade, não é em qualquer unidade. Ele quer que a gente calcule a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Então, pessoal, para a gente ter quilômetros por hora, o espaço tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. Então, a gente vai ter a velocidade em quilômetros por hora. O nosso espaço está em quilômetro? Sim, 80 quilômetros. E o nosso tempo está em hora? Não, está em minutos. Então, nós temos que transformar para hora. E na aula passada, nós aprendemos a fazer isso através de uma regrinha de 3. Lembram que a gente tinha uma hora, tem 60 minutos. 1 minuto
tem 60 segundos e 1 hora tem 3.600 segundos. Então, se queremos transformar de minutos para hora, temos que pegar quem desses três é minutos e hora ao mesmo tempo. Então, é lógico que é o primeiro. 1 hora tem 60 minutos. É com ele que a gente vai fazer a regrinha de 3. 1 hora tem 60 minutos. E isso é o que a gente sabe. E o que é que a gente não sabe? 40 minutos tem quantas horas? A gente não sabe. A gente coloca X. Foi isso que nós aprendemos na última aula, medida de tempo. 60 vezes x, 60x. 40 vezes 1, 40. Então, x, quem multiplica x vai para baixo. Quem multiplica x é o 60. Então, 60 fica embaixo e 40 em cima. Pode cortar os zeros, sobra o quê? No numerador sobra 4 e no denominador sobra 6. A gente pode simplificar por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. E aqui na resposta, né, pessoal, tem H, que a gente quer transformar em hora. Então, é 2/3 da hora. Então, 40 minutos é a mesma coisa que 2/3 da hora. Então, agora sim, a gente vai calcular a velocidade escalar média. Nós queremos o espaço em quilômetro. Quanto é ΔS em quilômetro? ΔS será 80 quilômetros. E ΔT em hora? Quanto é ΔT? ΔT será 2/3 da hora. Então, pessoal, um número dividido por uma fração, como é que faz isso? Embaixo do número, que é 80, você coloca 1. E aqui 2/3. Depois você faz a técnicazinha do orelhinha e orelhão. Então, a velocidade escalar média é a seguinte: orelhão sempre fica em cima. Quem é orelhão? 80 vezes 3. E orelhinha sempre fica embaixo. Quem é orelhinha? 1 vezes 2. 1 vezes 2. 80 vezes 3, 240. E 1 vezes 2 dá 2. 240 dividido por 2 dá 120 quilômetros por hora. Então, aqui é a nossa velocidade escalar média desse carrinho que percorre 80 quilômetros em 40 minutos. Primeiro, transformamos minutos em hora e depois nós usamos a fórmula da definição, que é uma definição de velocidade escalar média, ΔS dividido por ΔT. Essa questão é muito parecida com a anterior. Vamos ver, com o helicóptero, um piloto percorreu 60.000 metros. O que são 60.000 metros? É o ΔS. Em 15 minutos, o que são 15 minutos? É o nosso ΔT. Calcule a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Então, a gente não quer a velocidade em qualquer unidade, a gente quer em quilômetros por hora. Aqui também a gente vai ter que fazer uma transformação. Porque aqui a gente quer a velocidade escalar média, cuja fórmula é ΔS sobre ΔT,
A gente quer em quilômetros por hora. É a mesma situação. O espaço tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. O espaço não está em quilômetro, está em metros. Então a gente estudou isso, medida de comprimento. Como é que a gente faz? Pega o último número, coloca embaixo da unidade, metro, então zero embaixo de metro. Na frente do zero, no caso aqui é 60.000 metros. Então, primeiro, embaixo do metro, coloca esse zero, depois mais um zero, que é esse zero, depois mais um zero, depois mais um zero e o 6. Eu vou colocar, aqui sumiu, vamos voltar. Eu vou colocar o 6 aqui. Então, pessoal, a gente quer ir de metros para quilômetro. A gente quer transformar metros em quilômetros. Então, a gente está vindo para a esquerda, o número vai diminuir, vai ter que aparecer uma vírgula. E a vírgula aparece onde a gente quer chegar. Então, a gente quer chegar em quilômetro, vírgula, em quilômetro. Então, 60,000 é a mesma coisa que 60 quilômetros. E o nosso tempo está em minutos. Eu não quero minutos, eu quero hora. Então, como é que transforma? Regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos. Isso a gente sabe. E 15 minutos? 15 minutos, minutos embaixo de minutos, a gente não sabe. Tem x. 60 vezes x, 60x. E 15 vezes 1 dá 15. Quem multiplica x vai para baixo da fração, que vai ser o 60, e em cima fica o 15. Dá para simplificar por 3. 15 por 3 dá 5. 60 dividido por 3 dá 20. E agora ainda dá para simplificar, só que dessa vez por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. E aqui tem H, então 1/4 da hora. 15 minutos, pessoal, é a mesma coisa que 1/4 da hora. Então agora a gente já pode fazer, porque nós queremos a velocidade em quilômetros por hora. O espaço tem que estar em quilômetro, 60.000 metros, 60 quilômetros. E o tempo tem que estar em hora. 15 minutos é 1/4 da hora. Um número dividido por uma fração. Como é que resolve? Embaixo do número, a gente coloca 1. E aqui fica 1/4. Faz orelhinha e orelhão. Orelhão sempre fica em cima. Quem é orelhão? 60 vezes 4. E orelhinha sempre fica embaixo, é 1 vezes 1. 60 vezes 4, 240. E 1 vezes 1 dá 1. Então, a velocidade escalar média desse helicóptero é 240 dividido por 1. Dá 240 quilômetros por hora. Então, a velocidade escalar média desse helicóptero é 240 quilômetros por hora. Vamos agora fazer mais um exemplo. Temos um exemplo, está sendo um pouco repetitivo, mas é só para a gente fixar o conteúdo. Um motorista com seu automóvel, nesse caso, essa questão é um pouco diferente das anteriores, porque nesse caso,
ele deu a velocidade do motorista. Ele disse que um motorista com o seu automóvel percorre uma velocidade, com velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Ele percorre uma distância entre duas cidades em 150 minutos. 150 minutos é o nosso ΔT. Ele quer saber, pessoal, a distância entre essas duas cidades. Só que na resposta ele quer saber em quilômetro. Ele quer saber a distância entre essas duas cidades em quilômetro. Então, nós vamos utilizar a fórmula velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Observem que a velocidade está em quilômetro por hora. Se a velocidade está em quilômetro por hora, ΔS tem que estar em quilômetro e ΔT tem que estar em hora. Então, pessoal, ΔT está em minutos. ΔT foi 150 minutos. Eu não quero minutos, eu preciso transformar minutos em hora. Nesse caso, faz a regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos. 15 minutos, aliás, 150 minutos. Tem quantas horas? Não sei, vai ter X. Então, pessoal, você vai fazer 60 vezes X, 60X. 150 vezes 1, 150. X, quem multiplica X vai para baixo da fração, é o 60. Em cima fica o 150. Corta os zeros, sobra em cima 15, embaixo sobra 6. Então aqui, pessoal, a gente pode simplificar por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 6 dividido por 3 dá 2. Se quiser no caso dessa questão, é até melhor dividir. 5 dividido por 2 dá 2,5. 2,5 horas. Então, 15 minutos tem 2,5 horas. 2 horas e meia. Então, pessoal, quem vai ser a velocidade escalar média? Foi dado 80. ΔS a gente não sabe, que é a distância entre as duas cidades. E ΔT tem que estar em hora. 2,5. Então, aqui no caso a gente coloca um embaixo e multiplicamos 1 vezes ΔS, ΔS. E aqui 80 vezes 2,5. Nesse caso, né, pessoal? Então a resposta será 0. 8 vezes 5, 40, vai a 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. E aqui coloca uma vírgula, dá 200,0. É a mesma coisa que 200 quilômetros. Então, pessoal, a resposta é 200 quilômetros. A distância entre as duas cidades é 200 quilômetros. Vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo é muito interessante, porque depois dele, nós vamos fazer esse, que é um caso, que é uma demonstração, e é um caso mais geral, é um caso geral desse exemplo aqui.
Então, vamos fazer do jeito que a gente vinha fazendo. Um automóvel percorre 20 quilômetros. 20 quilômetros é o ΔS em 20 minutos. É o nosso ΔT. Ele quer que calcule a velocidade escalar média em quilômetros por hora. A gente já fez essa questão, mas agora vai aparecer uma coisa interessante. Então, ele quer a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Então, velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Se ele quer a velocidade escalar média em quilômetros por hora, então o espaço tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. O nosso ΔS realmente está em quilômetros, 20 quilômetros. Mas o ΔT, né, pessoal? O ΔT está em minutos, 20 minutos. Temos que transformar em hora. Observe uma coisa nessa questão. Esse número é igual a esse. Aqui temos 20 quilômetros e aqui 20 minutos. Então, temos os números iguais, 20 quilômetros e 20 minutos, números iguais. Quando temos números iguais, o que é que vai acontecer? Vamos ver daqui a pouco. Então, vamos transformar minutos em hora. Uma hora tem 60 minutos. Isso nós sabemos. E o que é que a gente não sabe? 20 minutos tem quantas horas? Tem X. Então aqui, né, pessoal, nós vamos resolver. 60 vezes X, 60x. 20 vezes 1, 20. Quem multiplica x vai para baixo da fração, é o 60. E em cima fica o 20. Corta o zero, sobra em cima 2, embaixo 6. Simplifica por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 1/3 de H. 20 minutos é igual a 1/3 da hora. Então, pessoal, nós temos aqui então que a velocidade escalar média é ΔS em quilômetros, então 20, e ΔT tem que estar em hora, deu 1/3. Um número dividido por uma fração, embaixo do número a gente coloca 1, e aqui 1/3. Aí a gente faz orelhinha e orelhão. Então, a velocidade escalar média, orelhão sempre fica em cima. Orelhão é 20 vezes 3. E orelhinha é 1 vezes 1. Então, pessoal, a velocidade escalar média, 20 vezes 3, 60. E 1 vezes 1 é 1. Então, a nossa velocidade escalar média é 60 dividido por 1. Dá 60 quilômetros por hora. Então, se um móvel percorre 20 quilômetros em 20 minutos, a velocidade escalar média será de 60 quilômetros por hora. O que é interessante nessa questão é o seguinte, pessoal, que toda vez que esse número em quilômetros for igual a esse em minutos, a velocidade sempre vai dar 60 quilômetros por hora. Por exemplo, se ΔS fosse 80 quilômetros e ΔT
80 minutos, essa velocidade escalar média também vai dar 60 quilômetros por hora. Outro exemplo, se ΔS fosse 49 quilômetros e ΔT fosse 49 minutos, como esse número é igual a esse, a velocidade sempre ia dar 60 quilômetros por hora. Toda vez que ΔS em quilômetro for igual a ΔT em minutos, a velocidade é sempre 60 quilômetros por hora. Agora, por quê? Vamos fazer a demonstração, que é esse exercício. Mostre que quando um veículo percorre X quilômetros em X minutos, sua velocidade escalar média valerá sempre 60 quilômetros por hora. Então, pessoal, ele está dizendo que quando um veículo percorre X quilômetros em X e ΔT em X minutos, a sua velocidade escalar média sempre será 60 quilômetros por hora. Então, como mostrar? Esse é o exemplo da questão 5, está relacionada com a questão 5. Quando esse número for igual a esse, sempre a resposta será 60 quilômetros por hora. Então, pessoal, vamos fazer a demonstração. Então, se a gente quer a velocidade em quilômetros, a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Se ele quer a velocidade em quilômetros por hora, então ΔS tem que estar em quilômetro e ΔT tem que estar em hora. ΔS realmente está em quilômetros, X quilômetros. Mas ΔT não está em hora, está em minutos. Temos que transformar para hora. Então, é o que a gente já vinha fazendo. Uma hora tem 60 minutos. No caso agora, ΔT vale X. X minutos, eu vou mudar a letrinha aqui. Tem Y hora. Eu vou mudar a letrinha porque senão vai confundir uma coisa com outra. Então aqui a gente faz 60 vezes y, 60y. E 1 vezes x dá x. Quem multiplica y vai para o denominador. Então fica x sobre 60 da hora. Então, pessoal, aqui no caso, a gente tem que x minutos é igual a x sobre 60 da hora. E é isso que a gente vai usar aqui. Então, a velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Ele já deu a velocidade escalar média, ele disse que sempre vale 60. E aqui nós vamos mostrar que realmente vale 60. Ele quer que a gente mostre. Não é bem o valor dado, ele quer que a gente mostre. Então, quem é ΔS? ΔS é x. E ΔT é x sobre 60. Aqui, pessoal, um número dividido por uma fração. Embaixo do número, coloca 1, como a gente vinha fazendo. Aí a gente faz orelhinha e orelhão. Então, a velocidade escalar média, orelhão sempre fica em cima. Quem é orelhão? 60 vezes x. Orelhinha sempre fica embaixo. Quem é orelhinha? 1 vezes x.
Então, o x, pessoal, aqui a gente pode cortar o x. Então, a velocidade escalar média, 60 dividido por 1. Vai dar 60 quilômetros por hora. Ou seja, esse x pode ser qualquer número. Então, toda vez que o ΔS for igual ao ΔT, pode ser qualquer número, qualquer valor. Por exemplo, 100 quilômetros em 100 minutos. A velocidade escalar média sempre vai dar 60 quilômetros por hora. Outro exemplo pode ser qualquer valor. 99 quilômetros em 99 minutos. A velocidade escalar média sempre será 60 quilômetros por hora. Então, essa é a demonstração dessa questão.